Boa noite, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Matemática, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão. O meu nome é Luiz Carlos Rocha Rodrigues. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a mesa dos professores, na pessoa do professor Gustavo Silvestre. Neste momento estarei apresentando meu pré-projeto de monografia, fazendo a sua defesa. O tema foi Matemática Financeira, assuntos é juros e porcentagem. A matemática financeira remota dos tempos antigos. Nós podemos citar vários exemplos, mas o exemplo mais comum é o escambo, onde, na época que não existia o dinheiro como conhecemos hoje, as pessoas faziam troca de mercadoria entre si. Com a evolução da economia, essa forma ela foi abandonada e hoje nós fazemos as nossas relações financeiras com o dinheiro. A escolha do tema de fundamental importância, e ela é voltada para o Fundamental 2, para que eles possam, desde essa base, compreender como é que a economia funciona, como é que o dinheiro ele pode sofrer alteração positiva ou negativa ou estagnar. E para isso é preciso compreender os conceitos de juro e porcentagem. O método mais eficiente é trazer esse aluno para um contexto contemporâneo, uma realidade onde ele possa estar inserida, estar envolvido de forma modificada com as tecnologias. Nesse sentido, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade são os instrumentos, são os meios pelos quais ele irá sofrer algumas intervenções e passar a interferir também. Ele vai entender como é o serviço do comerciante, como é a relação dele com o cliente e assim sucessivamente. Tem que entender primeiramente que o juro ele é um valor acrescentado sobre um empréstimo. Se ele pede R$ 100, vai ser acrescentado valor sobre esses R$ 100 e quem vai determinar esse valor? Se for uma pessoa física, é quem vai emprestar. Se for uma pessoa jurídica, no caso de uma empresa, as taxas de juros já estão determinadas. Mas elas podem sofrer algumas alterações, dependendo da situação econômica daquele país ou daquele lugar. A porcentagem é uma razão decimal que pode ser representada na forma de fração, onde o número 100 ele vai representar o todo daquele empréstimo, no caso, e o numerador vai ser o valor que vai indicar quanto daquele empréstimo vai ser retirado e acrescentado no valor final. Para compreender melhor como é que esse fluxo de caixa funciona, nós temos que compreender alguns elementos básicos: o juro, a taxa, o tempo e a porcentagem. O juro, como foi falado, simples, é um valor fixo determinado para ser aplicado no valor do empréstimo. Já o juro composto é um juro sobre juros. Assim, se você pede R$ 100 emprestado e tem que pagar 110 e não efetua esse pagamento, no próximo período será feito um cálculo onde a base dos juros será os R$ 110 e não os 100 anteriormente. A taxa é um valor que tem que ser cobrado ou pago, que geralmente é uma taxa fixa, um valor fixo, mas que pode variar. Tem o tempo, que é determinado por dia, meses ou ano. Por exemplo, se você pedir um empréstimo ao banco e durante 30 dias você não efetuar esse pagamento, os juros vão estar correndo sobre esse tempo em dias, segunda, sexta, sábado, domingo e assim sucessivamente até encerrar aquele período, ou até encerrar você quitar com aquele empréstimo. A porcentagem é um valor adquirido sobre o valor do seu capital, ou que você investe ou que você pega emprestado. Nós temos duas fórmulas para cálculo de juros. Uma para o cálculo de juros simples e outra para os juros compostos. Para você achar os juros que você irá pagar sobre um determinado empréstimo, você calcula a capital, taxa e o tempo. Você multiplicando esses valores, você vai encontrar os juros que você irá pagar. O montante é a soma da capital com os juros. Ou seja, se você solicitar um determinado empréstimo por um determinado período, você pode calcular e encontrar o valor que você vai pagar, o valor final que você vai pagar. Assim, se você tem um juro simples de R$ 10 a cada período, digamos que em 2 meses, e você pede empréstimo de R$ 100, você paga R$ 120. Esse será o seu montante. Já os juros compostos, não. Como ele foi explicado, ele é um juros sobre juros. Então, o seu montante ele vai estar sendo adquirido por cada tempo. E aí depende se o tempo foi em dias, se foi em meses ou foi em ano. E quanto aos juros, nos juros compostos, você calcula mediante o montante e subtrai o seu capital. E aí você tem os juros final. Compreendendo como funcionam essas duas fórmulas, você terá como prever gastos futuros e como prever lucros futuros. E aí depende da forma como você está lidando com o comércio. Os nossos objetivos é reconhecer o uso da matemática financeira como uma ferramenta indispensável. Nesse sentido, nós temos que entender que sem ela nós não podemos agir efetivamente com situações, problemas do dia a dia que envolvem finanças, que envolvem a economia. Então, nós temos que compreender que a matemática financeira ela vem como um instrumento
e ajuda para nós entendermos o fluxo da economia. O que podemos concluir é que, a partir desse conhecimento, nós podemos obter análise e conclusões assertivas para o modo como nós iremos operar na economia. E assim, você poderá adquirir um entendimento sobre o justo se você vai comprar, por exemplo, uma coisa ou à vista. Determinar o que é mais eficiente para você. Lembrando que nem tudo que é à vista pode ser visto como vantagem, enquanto situações a prazo podem vir, mas isso é de caso a caso. Essas são as nossas referências e muito obrigado, tenha uma boa tarde.